Continuação da segunda parte, capítulo 1, O Ermitão. Voltaram à primeira gruta e o velho trouxe pão e leite que dividiu com Caius Lucílius. A seguir, saindo de um longo recolhimento, começou assim sua narrativa. Trata-se de um passado longínquo o que vou te retraçar, meu filho, mas para maior clareza do que vou contar, devo dizer-te algumas palavras sobre mim. Meu pai era um guerreiro e ausentava-se com frequência. Minha mãe vivia, então, com seus filhos na casa do meu avô, homem rico e sábio filósofo. Assim, tive uma juventude feliz e isenta de preocupações. Como eu era esperto, meu avô me dava muita atenção e eu aprendia com tanta facilidade que ele teria, de bom grado, feito de mim um sábio. Mas meu pai queria que eu seguisse a carreira das armas, fazendo-me entrar muito jovem para o exército. Primeiramente, servi em Massília, na Gália, sob as ordens do teu avô, e depois fui enviado à Judéia e tive que morar em Jerusalém. Nota: Massília, atual Marsella, cidade francesa. Fundada em 800 a.C. pelos gregos como sendo um porto de comércio, foi invadida pelos celtas e depois conquistada pelos romanos. Na época, era Pôncio Pilatos quem governava aquela província do império, e devo dizer-te que o exercício desse cargo não era fácil, sobretudo para um homem violento e orgulhoso como ele, pois o povo judeu é turbulento, faccioso e de um fanatismo religioso excessivo. À menor ameaça aos seus privilégios, eles se queixavam ao próprio imperador, o que não os impedia de conspirar na surdina e de sonhar com o restabelecimento de um reino independente. Deves compreender que em tal país era preciso manter os olhos abertos, e essa necessidade foi a ocasião escolhida pela providência para me fazer conhecer o Divino Salvador e realizar minha conversão. Já te disse que eu era mais instruído que meus colegas. Aprendia principalmente as línguas com uma rapidez impressionante, e essa facilidade já me tinha sido útil no serviço e nas minhas relações com as pessoas da região onde me encontrava. Em Jerusalém, ocupava um cômodo na casa de um galileu, homem honesto, porém pobre, que cuidava de uma família numerosa. Uma de suas filhas era encantadora e me agradou muitíssimo. Deves levar em conta que eu era jovem e cheio de ideias mundanas, acrescentou o velho, como se estivesse incomodado com aquelas lembranças. A verdade é que, para conversar mais facilmente com Abigail, aprendi rapidamente o seu dialeto, que não era o puro hebraico, mas a língua geralmente falada pelo povo. Foi também na casa daquela boa gente que ouvi, pela primeira vez, falar de Jesus. Eles o haviam visto por ocasião de sua passagem por Jerusalém e tinham sido testemunhas oculares da cura milagrosa de vários doentes e referiam-se à sua admirável pregação e de sua caridade inesgotável com uma veneração entusiástica. Desde logo, interessei-me vivamente por aquela personalidade extraordinária e um dia fui chamado pelo meu chefe, que me disse: Desejo, Quirilius Cornélius, confiar-te uma missão secreta que será facilitada pelo teu conhecimento da língua popular. Parece que há mais de 2 anos um homem de Nazaré chamado Jesus atravessa toda a Galiléia e as províncias adjacentes, pregando uma nova crença, fazendo milagres e curando os doentes. Não me interessaria por isso se não tivesse recebido do Sumo Pontífice um aviso secreto declarando que esse homem possui propósitos políticos, pretende ser descendente dos antigos reis e aspira a tornar-se rei de Israel. Dessa forma, é indispensável averiguar todos esses rumores. Vai, pois, bem disfarçado a uma dessas assembleias. Não terás dificuldade em encontrar o profeta, que, segundo dizem, a multidão acompanha por toda parte. Quando tiveres certeza do objetivo dessa pregação, voltarás para fazer-me um relatório. Contente com uma ordem que me proporcionava, finalmente, a ocasião de satisfazer minha curiosidade, voltei para casa.
Após ter feito algumas perguntas hábeis, soube que o profeta de Nazaré não se encontrava longe da cidade. A meu pedido, um dos filhos do meu anfitrião ofereceu-se para me conduzir para perto dele. Era o que eu queria, e disfarçado, partimos à noite para aproveitarmos de seu frescor. Seguindo as indicações dos passantes, chegamos, por fim, a uma colina em cuja encosta agrupava-se pitorescamente uma multidão considerável. Uns estavam sentados, outros deitados na relva e alguns outros ajoelhados num visível estado de exaltação. Ao centro daquele semicírculo, apoiado no tronco de uma árvore frondosa, encontrava-se um homem de estatura mediana, vestindo uma longa túnica branca e envolto por um manto escuro. Abri caminho e me postei o mais próximo possível para ver e ouvir, mas ao primeiro olhar lançado sobre os traços finos e regulares do pregador, uma súbita emoção fez meu coração disparar, pois de toda a sua pessoa irradiavam o encanto e um fascínio incríveis. Uma sedosa cabeleira castanha e anelada caía-lhe sobre os ombros, emoldurando um rosto pálido e ligeiramente bronzeado pelo sol. Sua boca era enérgica, mas temperada por uma bondade indefinível. No entanto, o mais admirável eram os seus olhos de um azul escuro como a safira, dotados de tamanha agilidade de expressão que pareciam, a cada instante, mudar de cor, mostrando-se ora negros e brilhantes, ora azuis e doces como a abóbada celeste. Ele falava da imortalidade da alma, da futilidade dos gozos terrenos e das alegrias que esperam os deserdados e os sofredores no reino do seu Pai Celeste. Sou incapaz de reproduzir suas palavras, pois quem poderia traduzir aquela eloquência divina que comovia e consolava, o encanto mágico daquela voz doce e potente que atingia as camadas mais baixas do povo e cujas modulações faziam vibrar todas as fibras da alma? Entusiasmado, subjugado, eu escutava avidamente, admirado em meu foro íntimo, que um homem que falava como ele pudesse ser considerado perigoso, uma vez que o desprendimento das alegrias terrestres que ele pregava devia tornar os homens indiferentes à ambição. Naquele momento, a vida me pareceria vazia e inútil se ela não se voltasse para um objetivo celeste tal como ele a descrevera. Quando o discurso acabou, a massa se comprimiu ao redor de Jesus. Vários doentes aproximaram-se e vi com meus próprios olhos que uma criança paralítica das pernas, carregada pela mãe, foi curada apenas com um toque seu. A seguir, as pessoas começaram a se dispersar e Jesus, seguido de vários homens, entre parênteses, que me disseram ser seus discípulos, desceu a colina. Ao passar perto de mim, deteve-se bruscamente e, mergulhando no meu o seu olhar brilhante, de expressão estranha, disse-me a meia voz: Centurião, renuncia à tua missão, pois minha palavra comoveu teu coração. Serás justo comigo e estejas certo de que o que disseram a teu chefe que seria urgente me vigiar, querem uma coisa bem diferente. Continuou seu caminho com um ligeiro sorriso, deixando-me petrificado de surpresa. Seria ele um mágico ou um deus que adivinhava meus pensamentos e descobria minha tarefa, apesar das vestes de homem do povo que me cobriam? Intimamente perturbado, voltei a Jerusalém e, no meu relatório, afirmei estar convicto de que a pregação daquele homem não atentava absolutamente contra a tranquilidade do Estado e que, pelo contrário, tendia a livrar seus discípulos da ambição deste mundo. Meu chefe sorriu. Então eu não me enganara, disse ele. Foi apenas a suscetibilidade pessoal de nossos sacerdotes e dos fariseus que queria fazer desse censor de seus abusos um inimigo do nosso grande imperador. Desde então, comecei a sentir um vivo interesse por Jesus e sua pregação e não mais o perdi de vista. Por várias vezes ainda, quando as circunstâncias e o serviço o permitiram, ouvi-o falar e me convenci de que se tratava de um grande reformador que proclamava a igualdade,
condenava a injustiça, a opressão do fraco pelo forte e apelava para a consciência do homem para alçá-lo a uma moralidade superior. Assim se passaram vários meses. A Páscoa dos judeus se aproximava e não pude mais pensar em Jesus. O serviço absorvia todo o meu tempo, pois, além da enorme afluência de peregrinos que chegavam para celebrar a data, o procônsul Pôncio Pilatos também fora a Jerusalém e não me faltavam trabalhos extraordinários. Uma noite, voltando cansado para casa, vi com surpresa que Abigail me esperava, nervosa e com os olhos vermelhos. Contou-me que seu irmão mais velho, que trabalhava na guarda do templo, chegara apressado e lhe dissera que um grande perigo ameaçava o bom profeta de Nazaré. Alguns dias antes, ao entrar em Jerusalém, este fora recebido com folhas e palmas e aclamado por gritos de entusiasmo pelo povo. Os sacerdotes e fariseus, furiosos com semelhantes ovações a um homem que, na opinião deles, desprezava seus mandamentos e violava o sabá, tramavam-lhe a perda e, para tanto, haviam, evidentemente, conluiado com um dos discípulos de Jesus, pois Davi, entre parênteses, esse era o nome do irmão de Abigail, vira por 2 vezes um deles a chegar-se ao sumo sacerdote e presumia que naquela mesma noite pretendiam prender o profeta. Onde? Ela não o sabia. Amando a Jesus e sabendo que eu também o admirava, Davi correra à casa da irmã na esperança de que, com a minha ajuda, pudessem preveni-lo, dando-lhe tempo de fugir. Diante dessas tristes notícias, meu coração ficou apertado. Eu ouvira falar da entrada solene de Jesus em Jerusalém, mas não pensara que tal evento pudesse ter alguma consequência mais grave. Eu teria dado qualquer coisa para salvar aquele homem de bem, cuja vida era um encadeamento de obras e caridade, mas não fazia a menor ideia do local em que ele poderia ser encontrado naquela noite. Não pude dormir. Diante dos meus olhos aparecia o rosto impressionante do jovem profeta, e eu me torturava para encontrar um meio de salvá-lo. Mal a aurora despontara, eu já havia deixado a casa para ir ao palácio do procônsul. Esperando encontrar Davi, que talvez estivesse me esperando, dei a volta ao templo e, não longe da porta que levava ao aposento do pontífice, encontrei efetivamente o rapaz, que me contou que Jesus fora preso, considerado culpado e que pretendiam conduzi-lo ao pretório para que fosse julgado por Pôncio Pilatos. O velho calou-se e enxugou silenciosamente algumas lágrimas que lhe corriam pelas faces enrugadas. E, apesar de sua inocência, ele foi condenado? Perguntou Caius Lucílius, cujo rosto expressivo refletia as emoções mais diversas. Como Pôncio Pilatos permitiu tal iniquidade? Era essa a vontade de Deus, meu filho, escrita nos astros desde os primórdios do mundo. O procônsul quis salvá-lo, mas o povo, cego e fanatizado pelos sacerdotes, não o permitiu. O divino mensageiro do Pai Celeste, nosso misericordioso Salvador, foi julgado culpado, humilhado, flagelado e, finalmente, condenado a morrer na cruz. Em outra oportunidade te contarei os pormenores daquele terrível martírio, pois hoje me sinto incapaz e me limitarei a evocar minhas lembranças pessoais. Eu já amava e admirava Jesus, mas, à vista de sua paciência, de sua doçura, da majestade sobre-humana com a qual ele suportava todos os sofrimentos, liguei-me irrevogavelmente a ele, e para salvar sua vida, daria 1000 vezes a minha própria vida. Quando a sentença foi pronunciada, Jesus foi confiado à minha guarda até o momento em que, juntamente com 2 outros condenados, ele seria conduzido ao local do suplício. Para passar as horas que lhe restavam de vida, mandei que o encerrassem em um cômodo baixo que dava para o pátio onde se encontravam os soldados. Fingindo vigiar cuidadosamente o prisioneiro, não abandonei por um instante aquela porta e finalmente entrei.
Vi Jesus ajoelhado junto do banco de pedra e absorto em uma fervorosa prece. Seu rosto, empalidecido e cansado, trazia os traços dos sofrimentos atrozes que lhe haviam infligido. Senhor, disse, aproximando-me rapidamente, não posso suportar a ideia de que, sendo tão bom, tão puro, tu pereças de morte infamante. Deixa-me salvar-te. Pega minha armadura e meu manto. Tenho a chave desta portinhola que conduz a uma ruela afastada. Vai à minha casa, onde encontrarás pessoas leais que te ajudarão a sair da cidade. Deixa-me morrer por ti. O que vale a vida de um obscuro soldado diante de ti, que és a salvação dos enfermos e infelizes? Às minhas primeiras palavras, Jesus se levantara e uma calma celestial pairava sobre os seus traços. Seu olhar doce e velado fixou-se em mim com bondade. Agradeço-te, centurião, e aprecio teu devotamento, embora não possa aceitá-lo. Acreditas realmente que meu sacrifício será menor se eu permanecer nessa terra em que é tão difícil semear o bem? Não me queixo, os profetas que vieram antes de mim tiveram a mesma sorte, pois os homens os mataram. Mas não penses, centurião, que desprezo o sacrifício da tua vida. Entre parênteses, ele parou e seus olhos dilatados fixaram o vazio com uma estranha expressão. Pois morrerás por mim, e estou vendo as chamas que cercam tua fogueira, mas isso não acontecerá tão cedo. Nota: o centurião Cornélios retornaria séculos depois como Jean Hus, reformador religioso da Boêmia, tendo sido condenado à morte pela fogueira em Constança em 1415. Como se quisesse apagar uma visão longínqua, cobriu os olhos com a mão e recolheu-se. O que estás dizendo, pai João? Estarias destinado a tão horrível morte? Interrompeu Caius nervosamente. Houve uma época, meu filho, em que também acreditei estar destinado à glória do martírio, quando milhares de irmãos pereceram pela fé. Mas então, um sonho profético explicou-me que essa glória me estava reservada para uma vida futura. Mas deixa-me continuar meu relato. Após alguns momentos de concentração, o mestre me disse: Vejo que me pertences, que minhas palavras mudaram e purificaram teu coração. Por isso vou, por meio de um sinal visível, juntar-te à comunidade dos que creem em mim. Pegou a bilha que estava sobre o banco, enquanto eu tirava meu capacete e ajoelhava-me. Em nome do nosso Pai Celeste, Criador e Senhor de todas as forças do corpo e da alma, eu te admito à fonte da verdade. Vai e proclama aos deserdados, disse Jesus, derramando a água sobre minha cabeça. Senti um calor benfazejo, um supremo bem-estar a invadir meu corpo. Levantei-me e beijei as vestes do mestre, mas naquele instante percebi que ele empalidecia e cambaleava. A alma é forte, mas o corpo é fraco, disse ele, sentando-se no banco com um triste sorriso. No entanto, quero dizer ao último dos meus discípulos algumas palavras para sua instrução. Minha missão era de lembrar à humanidade que o bem-estar do corpo deve estar subordinado ao da alma. A vida é apenas uma etapa no caminho da perfeição, portanto, não a estimes senão em função do bem que farás. Perdoa os teus inimigos, pois o ódio te unirá a eles, e reza com fervor, pois a prece te unirá à divindade e te fará esquecer as misérias que te cercam. Tua alma se encherá de luz e terás a força para pagar o mal com o bem. Os que me condenaram e contra os quais teu coração se revolta, estão me condenando porque eles não me compreendem. Os sacerdotes me odeiam porque enudou os seus abusos, negando-se a ver que, justamente, minhas palavras poderiam tornar-lhes o coração humilde e encheriam os templos. E continuará a ser assim por séculos e séculos, continuou, com um olhar velado, parecendo perder-se numa visão longínqua. O que semeei gerará lutas nas quais uns progredirão e outros fracassarão.
milhões de homens tornar-se-ão meus filhos, mas também quanta crueldade e quantos massacres não serão realizados em meu nome. Quanto sangue será derramado em nome daquele que proclama a igualdade diante do Pai eterno, cujo amor infinito se estende a todas as criaturas. Esses mesmos que ora me perseguem sofrerão ao me proclamarem, e virá um tempo em que minhas palavras, por muitos séculos, serão deturpadas, apagadas e esquecidas pelo coração dos povos, em que a fé vacilará. Então enviarei o Espírito da verdade, e a cortina que esconde a pátria da alma cairá, e os mortos ressuscitarão e falarão aos homens por diversos meios. Gostaria de dizer-te bem mais coisas, mas teu espírito não preparado não me compreenderia. Mas a morte infamante que te aguarda, mestre, não te amedronta? Meu coração congela só de imaginá-la, disse eu emocionado. Ele sorriu. Tu me verás morrer, portanto não chores mais, meu filho, pois meu pai me chama e entro com alegria na minha pátria celestial. Mas peço-te que, por nada desse mundo, traias tua compaixão por mim, que continues fiel ao teu dever de centurião. Mas por que, mestre, deves morrer, tu que só fizeste o bem e que proclamou apenas a verdade? Perguntei, engolindo minhas lágrimas. Porque sou o pastor de todos os rebanhos, que desde a criação dessa terra expiatória lutam para chegar ao bem. Devo apoiá-los, esclarecê-los e selar com meu sangue as verdades do meu ensinamento. Essa é a vontade do meu Pai. Um barulho de vozes no pátio interrompeu nossa conversa. Apressei-me em sair e vi, com surpresa, uma mulher ajoelhada diante dos soldados, parecendo suplicar-lhes alguma coisa. Já não era jovem, mas seu rosto, pálido e contraído de angústia, devia ter sido de uma beleza admirável. Quem é esta mulher e o que ela deseja? Perguntei, aproximando-me. Um dos soldados respondeu-me: É a mãe do Nazareno condenado à morte, centurião. Está pedindo que a deixemos entrar para despedir-se dele. Os olhos da mulher fitaram-me com tal expressão de dor e de súplica muda que meu coração estremeceu. A justiça puniu o culpado que, dentro de algumas horas, terá deixado de viver. Respondi-lhe gravemente. Mas a lei não proíbe a mãe de despedir-se do filho. Apenas para impedir que transmita ao condenado alguma mensagem suspeita, eu mesmo vigiarei essa entrevista. Levanta-se, mulher, e segue-me. Levantou-se cambaleante e acompanhei-a à prisão onde Jesus, sempre sentado no banco, parecia absorto em uma fervorosa prece. Ao vê-lo, a mulher soltou um grito surdo e uma torrente de lágrimas inundou-lhe o rosto. O mestre estremeceu e, reconhecendo a mãe, levantou-se, estendendo-lhe os braços. Minha mãe, minha pobre mãe! Ela se precipitou para ele e, em soluços convulsivos, apoiou a cabeça em seu peito. Por um momento, Jesus contemplou-a com uma indescritível expressão de amor e tristeza. Depois, erguendo a cabeça, mergulhou nos olhos da mãe um olhar brilhante e indefinível. Mãe, então soubeste? Eu te instruí, contigo reparti meu saber para tornar esta hora menos dolorosa para ti. Compreendeste, acreditaste e, no entanto, choras e sofres no momento decisivo. A morte te apavora quando bem sabes que nos separaremos por um breve período de tempo. Por acaso a fé te abandonou? Animada por uma nova força, a mulher endireitou-se e, pegando a mão do mestre, levou-a aos lábios. Não, meu filho, serei forte, não quero parecer indigna de ser tua mãe. Acompanhar-te-ei até o fim. Enxugou os olhos e, voltando-se para mim, disse com uma doce serenidade: Deixa-me, centurião, acompanhá-lo até o local do suplício. O povo tem esse direito. Não permitas que os soldados me tirem de perto da cruz, pois eu gostaria de rezar por ele nesse cruel momento. De acordo, respondi emocionado, e lamento, pobre mãe, não poder fazer mais por ti.
Chegou a hora e, com o coração apertado, tive que cumprir o meu dever que nunca tinha sido tão doloroso para mim. Durante a marcha do triste cortejo, notei que a mãe do mestre nos seguia, acompanhada de um dos discípulos que amparava seus passos vacilantes. Chegados ao local do suplício, dei as ordens necessárias, mas quando pregaram Jesus na cruz, dei as costas com o coração partido. De repente, levantei involuntariamente a cabeça e vi que acabavam de erguer a cruz. Ao cruzar com o olhar profundo do Mestre parecia me dizer: Vê como devemos morrer. As horas seguintes foram muito penosas. O calor estava sufocante e a multidão que se comprimia ao redor dos supliciados, presa de estranha agitação. As pessoas gritavam, altercavam-se e, por vezes, os soldados tiveram que manter a ordem com rudes pancadas. Perto das 18 horas, o céu cobriu-se de negras nuvens e um trovão, ainda longínquo, fez tremer a terra debaixo de nossos pés. Levantei a cabeça para Jesus e pensei estar ficando louco. A abóbada escura do céu parecia tremer e havia entreabrir-se, dando passagem a milhares de seres flutuantes que espalhavam uma luz dourada. Suas massas nebulosas comprimiam-se ao redor da cruz que, também iluminada por raios multicoloridos, parecia um sol resplandecente. Naquele oceano de luz, cercado de seres etéreos que o contemplavam, radiantes e cheios de amor, vi Jesus não mais como mártir pregado na cruz, mas calmo, também radiante, com o olhar voltado para o céu em beatitude infinita. Trêmulo, estupefato, dei uma olhada ao meu redor e percebi a mãe do mestre ajoelhada, de braços estendidos para a cruz. Provavelmente, ela também tivera a mesma visão, pois uma alegria estática transfigurava seu rosto. Quando, novamente, voltei-me para a cruz, a visão divina havia desaparecido. O céu negro estava sulcado de raios, os estrondos do trovão sucediam-se ininterruptamente, parecendo abalar a terra e o céu. A multidão, apavorada com as trevas e com a violência da tempestade, fugiu aos gritos e eu mesmo só consegui me recuperar da minha terrível emoção quando uma chuva torrencial, mas benfazeja, pôs fim à tempestade. Abalado, voltei para casa e, em consequência desse nervosismo, fiquei gravemente enfermo. Quando, algumas semanas mais tarde, eu recuperei a saúde, instruí-me com os ensinamentos do mestre e pedi para voltar aqui. Por 5 anos ainda levei uma vida mundana, mas, tendo obtido minha licença, retirei-me para essa gruta, que descobrira um dia enquanto caçava e me devotei à contemplação e às obras de caridade. Tu és a primeira pessoa a quem confio todos esses pormenores, mas uma voz interior me incitou a fazê-lo. Não o lamentes, meu pai, pois também compartilho a tua veneração por esse homem admirável, exclamou Caius, que escutara, com as faces ardentes e fervilhando de interesse, a narrativa do eremita. Mas dize-me, por favor, onde Jesus, que parece ter sido de origem humilde, adquiriu o grande saber de que dispunha e estudou essa sublime eloquência que fê-lo tornar-se senhor dos corações? Desde o nascimento, sua origem divina manifestou-se por um saber e uma sabedoria acima de sua idade e de sua condição. Mas vou te contar o que eu soube a esse respeito. Após minha conversão, travei relações por intermédio de um dos discípulos do Mestre com um rico hebreu, fervoroso partidário da nova doutrina, a propósito de uma questão análoga à que me fizeste. Esse homem me contou que Jesus, ainda menino, veio a Jerusalém por ocasião da Páscoa e que, tendo por acaso se perdido no meio da assembleia dos doutores, surpreendeu a todos por suas respostas e dissertações inteiramente incompatíveis com sua idade. Entre esses doutores, encontrava-se um velho, rico e sábio rabino de Alexandria, que se interessou por aquele menino precoce e mais tarde convidou-o a ir a Alexandria e encarregou-se de sua instrução. A morte impediu o velho de proporcionar a Jesus uma posição independente. Todavia,
Este viajou, visitou a Índia e só voltou à Galiléia 2 ou 3 anos antes de começar sua vida de pregação. Como ele era muito reservado, nenhum dos seus discípulos conhecia os pormenores da sua vida durante aqueles anos passados longe da pátria. Apenas sua mãe, talvez, soubesse um pouco mais, mas também se calou. Meu filho, encerremos por hora esta conversa, pois estás cansado e precisas repousar. Caio Lucílios levantou-se docilmente e, depois de haver abraçado e agradecido ao ermitão, deitou-se, moído de fadiga e de emoção. No entanto, já fazia muito tempo que sua alma não se sentia tão tranquila como naquele momento, e um sono reparador logo fechou suas pálpebras. Os dias que se seguiram transcorreram em conversas intermináveis. Caio Lucílios não esgotava suas perguntas sobre o assunto, que naquele momento absorvia inteiramente sua alma apaixonada, e essa animação reagia favoravelmente sobre sua saúde, que melhorava a olhos vistos. Um dia, após o jantar, encontravam-se os dois na gruta, quando uma voz sonora perguntou à entrada: Estás em casa, bom velho? Podes dizer-me se há um mês um rapaz não. Rutuba! Exclamou Caio Lucílios, precipitando-se para a porta. Conseguisse me encontrar, meu fiel amigo? Finalmente, senhor. Já perdera as esperanças de te rever em vida. Rutuba respondeu alegremente, enquanto Caio, na sua alegria, o estreitava nos braços. Mas, empalidecendo-se de repente, deixou-se cair sobre a grande pedra que servia de banco e perguntou com voz alterada: Que é feito de minha avó, Rutuba? E meu pai? Tens notícias dele? Está vivo? A nobre matrona está bem de saúde, e teu pai, teu irmão e a nobre Drusila foram salvos. Acalma-te, pois, senhor, e com tua permissão te contarei tudo pormenorizadamente. O aparecimento do ermitão interrompeu por instantes esse diálogo. Depois de ter manifestado ao seu jovem amigo sua alegria pelas boas notícias que ele acabara de receber, o velho disse-lhe que deveria ir visitar um sacerdote enfermo e deixou Caio sozinho com seu fiel servidor. Fala, Rutuba, estou morrendo de impaciência e tenho 1000 perguntas a te fazer, disse Caio Lucílios. Onde se encontram meu pai e minha avó? Quando aqui te deixei, senhor, começou o jovem romano, descemos a planície e finalmente encontramos uma aldeia onde pude orientar-me e prestar os primeiros cuidados à nobre matrona. Voltando a si, estava tão fraca que não pude falar nem me dar ordens. Tive, pois, que decidir por mim mesmo, e achei que o mais conveniente seria transportá-la à propriedade do teu pai, situada além de Capua, local do qual estávamos mais próximos. Como os cavalos estavam quase mortos de cansaço, consegui uma liteira e, tendo instalado a nobre dama na vossa casa, na qual não faltavam serviçais nem cuidados, voltei para cá a toda pressa. Mas, infelizmente, só encontrei o cadáver de Tufão, e de ti nem sombra. Lembrando-me das tuas últimas palavras, pensei que tivesses partido para Roma, e para lá fui à rédea solta. No entanto, na casa de Drusos não sabiam nada nem de ti nem de ninguém. Não sabendo o que fazer, nem onde te procurar, eu me lembrei, na minha aflição, que no dia do terrível acontecimento, teu pai deveria passar a noite no navio de Atérios Rufus, que iria para Roma. Talvez, se estivesse vivo, Atérios pudesse me informar sobre a sorte do teu pai. E quem, melhor do que eu, poderia coordenar as buscas? Consegui que me indicassem onde ficava a casa do questor. Esse teve a bondade de me receber, apesar da aflição que atingia sua própria família, pois devo dizer-te que 2 filhos de Pompônia, sua cunhada e seu sogro, e talvez mais alguém, tinham ficado em Pompeia, onde certamente pereceram. Atérios Rufus contou-me que teu pai, teu irmão, Drusila, o nobre Agripa e a esposa, bem como a Patrícia Virgília, felizmente tinham conseguido alcançar a galera. Atendendo ao desejo de todos, ele os conduziu à vila que o patrício Agripa possui perto de Nápoles, local em que agora se encontram.
O desespero de teu pai, que pensa que estás morto, é um desafio a qualquer descrição e só se iguala ao da nobre Virgília, que perdeu o marido e o filho. Ah, meu pobre pai, infeliz Virgília, como eu gostaria de estar junto de vós! Exclamou Caius, e as lágrimas correram dos seus olhos. Mas continua, Rutuba. Pouco tenho a acrescentar, senhor. Munido dessas preciosas informações, voltei para junto da matrona. A notícia de que seu filho estava vivo deu-lhe um pouco de força. Enviou uma carta à nobre Metela, contando-lhe tudo o que sabia, mas pedindo que nada dissesse a Semprônios para não iludi-lo com vãs esperanças. Metela logo lhe respondeu, solicitando-lhe que fosse logo encontrar com eles. Fábia, então, partiu, encarregando-me de fazer as mais minuciosas buscas sobre o teu destino. Imediatamente voltei para cá, mas como nada descobri, já estava começando a me desesperar, quando um jovem aldeão contou-me que um velho, que vivia solitariamente na montanha, recolhera um belo rapaz enfermo, do qual estava cuidando com dedicação. Nunca esquecerei teus préstimos, Otuba. Agora é preciso, antes de tudo, pensar em partir. Não gostaria de prolongar, por um minuto sequer, as angústias dos meus nobres parentes. Não poderias me conseguir uma liteira? Ainda estou muito fraco para viajar a cavalo. Será que tens ouro suficiente? Ah, a matrona generosamente deu-me tudo o que precisava. Partirei imediatamente, senhor, e amanhã, à aurora, estarei aqui com uma liteira. Quando a eremita entrou, Caius Lucílios contou-lhe tudo o que acabara de saber. Devo partir, pai João, e apesar do meu desejo intenso de receber o batismo das tuas mãos, não quero tomar uma decisão tão séria sem a autorização do meu pai e da minha avó. Bem sabes com quanta ternura os amo e preciso ter certeza da aprovação deles no momento solene que me unirá ao divino mestre que me fizesse conhecer. Vai, meu filho, o primeiro dever do cristão é obedecer e honrar os pais. Prepara-te para esse grande ato praticando na vida os preceitos do mestre. Domina tuas paixões e faz o bem. Tuas palavras aliviam meu coração do seu último peso, disse Caius, apertando a mão do velho. E agora, por favor, vem comigo e façamos uma prece ali, onde aprendi a verdade e encontrei a saúde tanto do corpo como da alma. Com prazer, meu filho, respondeu a anacoreta, entrando com o rapaz no santuário. Lá, os dois se ajoelharam e rezaram com fervor. A seguir, o ermitão colocou as mãos sobre a cabeça cacheada de Caius e, com os olhos voltados para o crucifixo, disse com unção: Eu te abençoo, meu filho. Não foi em vão que a providência aqui te trouxe e permitiu que eu convertesse teu coração apaixonado, mas leal. Ama a verdade tão fielmente como amas teu pai e tua avó, e a bênção do céu te acompanhará. Na areia do deserto, ela fará crescer a relva para servir-te de leito, e da pedra fará jorrar a água para saciar a tua sede. Virás aqui com teu pai, mas não tão cedo quanto pensas, e os dois receberão o batismo das minhas mãos. Estou vendo tudo isso, mas não posso falar mais nada. Profundamente emocionado, Caius Lucílios levantou-se e beijou o pé da cruz. Mestre divino e misericordioso, meu coração pertence a ti, murmurou. Depois desceu os degraus e estreitou o velho contra seu peito. Eu te agradeço, pai João, por tudo o que fizeste por mim. Parto feliz e com o coração leve, pois me disseste que eu voltarei. Farei o possível para que seja logo. Assim que uma oportunidade se me apresente, colocarei meu pai a par de tudo.